a evolução, a história da vida. Na luta pela vida na natureza, os indivíduos mais aptos sobrevivem e deixam descendentes, enquanto os menos aptos sucumbem e morrem. A evolução nada mais é do que as mudanças nas características hereditárias de uma geração para a outra. Essas mudanças podem ser observadas em uma pequena escala, de uma geração para a próxima, ou em uma larga escala, em várias gerações. A ideia central é que todos os seres vivos que já existiram, existem e virão a existir compartilham um mesmo ancestral, assim como os netos compartilham os mesmos avós. Dessa forma, a evolução ocorre apenas quando há mudança genética dentro de uma população através do tempo. Essas diferenças genéticas são hereditárias e podem ser transmitidas para a próxima geração, fazendo com que o que realmente importe na evolução seja as mudanças a longo prazo. Sabemos que todos os seres vivos possuem DNA. O DNA possui genes. Cada gene possui informações que determinam características individuais, tais como cor do cabelo, cor dos olhos, formato do nariz, formato do rosto, orelhas e por aí vai. Os genes ocupam uma posição específica no cromossomo, chamada de locus, e a união desses genes para determinar característica é chamada de alelo. Os alelos sempre estarão em pares, um proveniente do pai e outro da mãe, mas apenas um deles é manifesto para a determinação de características. Isso ficará mais claro com um exemplo, ou melhor, com um experimento. Em 1856, um monge augustiniano chamado Gregor Mendel, conhecido atualmente como o pai da genética, publicou o resultado de suas experiências. Em seus experimentos, Mendel cruzou Pisum sativum, ervilhas, que eram fáceis de cultivar e polinizar manualmente, além de possuírem flores hermafroditas, permitindo a autofecundação. Isso torna possível o desenvolvimento de linhagens puras, descendentes com as mesmas características. Inicialmente, Mendel cruzou duas linhagens puras com características distintas. Essas linhagens puras foram chamadas de geração paternal. Os descendentes desses cruzamentos foram a geração filial 1. Na geração filial 1, ele obteve 100% de ervilhas amarelas. Mendel ficou intrigado. Como é possível os descendentes de duas plantas distintas apresentarem características de apenas uma delas? Então, Mendel autofecundou a geração filial F1, dando origem à geração filial F2. A geração filial 2 apresentou 75% de suas sementes amarelas, uma proporção de 3:1. Para explicar esse resultado, Mendel propôs que cada característica dependeria da ação de um par de fatores, ou partículas, hoje conhecidos como genes. Esses fatores existiriam naturalmente nas células dos organismos e seriam transmitidos aos descendentes por meio dos gametas. Durante a formação dos gametas, haveria a separação desses fatores, de modo que cada gameta receberia apenas um fator de cada par. Mendel chamou de fator dominante o que se manifestava na geração F1, e recessivo aquele que permanecia oculto em F1 e só reaparecia em F2. Isso deu origem à primeira lei de Mendel, que diz: durante a formação dos gametas, cada membro do par de alelos se separa do outro membro para formar a constituição gênica do gameta.
Esse experimento de Mendel serviu para acompanhar a expressão de apenas um gene, o que determina a cor. Por isso, Mendel fez outro experimento a fim de acompanhar a segregação de dois genes simultaneamente. Dessa forma, Mendel poderia saber se havia correlação entre os diferentes pares de alelos. Em seu segundo experimento, Mendel cruzou ervilhas com duas características distintas, amarela lisa e verde rugosa. Como resultado disso, Mendel propôs a sua segunda lei, que diz: durante a formação dos gametas, a segregação dos alelos de um gene é independente da segregação de outro par de alelos. Isso basicamente quer dizer que uma característica não depende da outra quando é passada para os gametas. Os gametas são células haploides, ou seja, possuem apenas um conjunto de cromossomos. A união dos gametas dá origem ao zigoto, uma célula diploide que dará origem a um novo ser. A junção dos gametas e o desenvolvimento do zigoto quase sempre é perfeita, mas algumas vezes ocorre um erro aleatório em um desses processos, uma mutação. Isso faz com que o novo organismo adquira uma característica que não seja proveniente nem do pai ou da mãe. A grande maioria das vezes, essa mutação dá desvantagens ao indivíduo, mas em algumas exceções, ela se torna fundamental para a sua sobrevivência. Mutações podem ser causadas por radiação, mutagênicos químicos, vírus, e a própria célula pode causar deliberadamente uma mutação em um processo chamado hipermutação. Nem todas as mutações são passadas para os descendentes. As mutações somáticas são um bom exemplo. As mutações que importam para a evolução são as mutações germinativas, as que são passadas para os descendentes. E as mutações chaves são aquelas que agem sobre os fenótipos, as características observáveis dos indivíduos, como a desse besouro, cuja mutação o deu coloração verde. Essa coloração será essencial para sua sobrevivência, já que ela terá o papel de o camuflar de futuros predadores. Quando ele se reproduzir, a sua característica será manifesta em seus descendentes e nos descendentes deles. Com o passar do tempo, a maioria dos besouros serão de cor verde, pois a probabilidade deles sobreviverem e, portanto, procriarem serão maiores. Também pode ocorrer um fluxo gênico. Um besouro verde pode migrar para uma população de outra cor, fazendo com que ocorra variação genética. Esse processo de modificação da espécie através das gerações pode ser visto no experimento de John Endre. John colocou populações similares de peixes em lagoas artificiais. Uma das lagoas tinha cascalho grosso e outra cascalho fino. Ele também colocou predadores dentro das duas lagoas. Após menos de 15 gerações de seleção, as marcas nos peixes de diferentes lagoas haviam divergido substancialmente como resultado da seleção. Na presença de predadores, as populações dos peixes evoluíram para se misturar com o meio. Ao voltarmos ao exemplo dos besouros, podemos imaginar que algum fenômeno natural faça com que essa população se separe. Se algum desses besouros forem levados até o deserto, alguns dos seus atributos serão essenciais para que eles continuem vivos. Os besouros que tiverem carapaças mais hidrófilas e com mais saliências terão a capacidade de atrair melhor a umidade e se refrescarem. Essa pequena diferença fará toda a diferença na sobrevivência e reprodução deles. Com o passar das gerações, essas características irão se acentuar e, juntamente com outras mutações benéficas, eles acabarão tornando-se uma espécie totalmente diferente daquela que eles se originaram. Por haver uma falta de fósseis ou espécies de transição, esse processo de especiação gera muito ceticismo em alguns.
Mas existe um ser que é considerado por muitos uma espécie de transição viva. O esse nome, ele é um peixe anfíbio que pode usar suas nadadeiras peitorais para andar na terra, além de possuir capacidade de respirar através da pele, da mucosa oral e da faringe. Além do mais, o processo de especiação pode ser visto na seleção artificial que os próprios seres humanos fazem em animais como os cães, gatos, bovinos, peixes ou em plantas como milho, cenoura ou trigo. Os seres humanos selecionam os animais ou plantas de acordo com a sua necessidade, conforme os benefícios que se encontram neles. Na natureza, existe um tipo de seleção parecida com essa, a seleção sexual. A seleção sexual é determinada pelas características dos indivíduos que se tornam atrativas para os indivíduos do sexo oposto. Então, esses indivíduos são escolhidos, geralmente pelas fêmeas, para a reprodução. Faz todo sentido as fêmeas escolherem machos cuja aparência seja forte e sem doenças, já que esses machos possuem bons genes, possibilitando mais chance de sobrevivência para os filhotes. Entretanto, muitas fêmeas escolhem parceiros baseando-se em traços menos úteis, como plumagem extremamente colorida e brilhante, que age como atrativo para os predadores, como é o caso do pavão. Isso tem gerado um quebra-cabeça para a evolução. Por ser um assunto relativamente novo, a evolução ainda encontra problemas para explicar questões tais como: Esse vídeo foi apenas uma pequena e rasa introdução a esse tema extremamente complexo, que ainda irá gerar milhares de debates em todo o mundo. Mas e você? O que acha? A vida é apenas um jogo de sorte? Somos filhos do acaso? Ou fomos criados por outro ser? Poderia alguém ter pensado em algo mais complexo e belo para o desenvolvimento da vida do que a evolução? Deus soprou o barro ou o primata? Ou será que ainda estamos longe das verdadeiras respostas e tudo o que temos não passa de mera especulação? A resposta para essas e outras perguntas em outros vídeos. E se não existir algo além? Será que tudo que somos, todas as nossas emoções e memórias, todas as nossas alegrias e tristezas, não serão nada além de lágrimas na chuva?